Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também para toda a equipe da FEAL, que está lá nos bastidores trabalhando para chegar essa programação 24 horas para você. Eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Oi, Nando. Oi, pessoal. Como sempre, uma alegria muito grande a gente poder estar aqui juntinhos nesses minutos para conversar um pouquinho a respeito da obra de Jesus, a respeito da obra de Emmanuel, a respeito da doutrina espírita, sempre à luz da psicologia, que é o nosso quadro aqui no Alvorada. Muito bem. E a gente está trazendo do livro Caminho, Verdade e Vida, né, na psicografia de Chico Xavier e na autoria espiritual de Emmanuel, o tópico Terra Proveitosa. E aí, Paulo vai dizer em Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção então de Deus. Como disse aí Paulo, Hebreus capítulo 6, versículo 7. Quer comentar aí, nosso querido Edson? Então, lembrando, né, gente, essa carta aos Hebreus é sempre Paulo escrevendo, né? Conforme ele ia deixando ao longo da jornada apostólica lá, evangelizadora dele, grupos pelas cidades pelas quais ele passava, grupos, né, de cristãos, grupos de pessoas que consideraram essa mensagem de Jesus alguma coisa importante para a vida deles, ele ia embora e aí depois muitas vezes eles tinham algumas dúvidas, colocavam essas dúvidas no papel, faziam essas dúvidas chegarem até onde Paulo estivesse, né? Porque ele passava e ia embora. E então, por isso que a gente tem aquelas cartas aos Coríntios, aos Hebreus, aos Romanos, aos Tessalonicenses, etc. Eram cartas endereçadas a esses grupos que ele tinha deixado. Neste caso, uma carta endereçada aos Hebreus. E esse capítulo 6 que Emmanuel tirou, né, essa passagem, é, o título, né, o subtítulo desses versículos é os perigos espirituais. Então, é, na prática, Paulo está lembrando os hebreus, e aí a todos nós, dos perigos espirituais, mais especificamente dos perigos de não perceber, né, as oportunidades que a gente tem e desperdiçar. Ele chamou de perigos espirituais. Mas vamos ao texto que aí vai ficar mais fácil de entender. Vamos lá, o que Emmanuel diz é o seguinte: os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa, que produz abundantemente, embebe- embebendo-se da chuva que cai incessante na sua superfície, representando o vaso predileto da recepção das bênçãos de Deus. Deixa eu aproveitar, gente. O Nando leu um parágrafo, né, do, do que Emmanuel escreve para nós em relação a essa passagem dessa carta de Paulo aos Hebreus. Mas deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês, que talvez isso ajude a gente a entender um pouquinho mais, inclusive, que é o que está escrito ali nesses versículos que tem como subtítulo os perigos espirituais. Eu sempre lembro para vocês.
O espírita, de maneira geral, ele está muito acostumado com o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é bacana, sempre que você vê uma passagem qualquer ali, né? O Evangelho, ele sempre, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele sempre começa com uma passagem do Evangelho de Jesus que os espíritos superiores fizeram lá o que Emmanuel está fazendo aqui. Ele pega um versículo e vai conversar conosco sobre o tema, né, que é o objeto desse versículo. Então sempre procurem ter uma Bíblia sempre à mão, entendeu? E procurem lê-la, inclusive. Conforme você vai compreendendo um pouquinho mais os princípios da doutrina espírita, vai ficando mais fácil de entender o Evangelho de Jesus. É bem interessante. Então, a cada vez, inclusive, que você lê, vai ficando cada vez mais fácil de compreender o que Jesus estava querendo dizer. O que, de maneira geral, não é uma coisa tão simples. Assim, parecem historinhas, mas não é, não. É, é, Jesus foi muito profundo, até porque você veja, ele não, primeiro que não foi ele que escreveu, né? Ele deixou, o ensinamento era oral, ele ia dizendo e alguns escreveram isso, alguns inclusive que nem com ele estiveram ali, que não presenciaram, né? Online ali no momento, né? Presencialmente o que ele estava dizendo, tá certo? Ouviram depois e escreveram depois, tá certo? É, mas esses ensinamentos são muito profundos, tanto que 2000 anos depois, e a gente ainda tem uma certa dificuldade de extrair o que realmente Jesus estava querendo dizer, né? Mas aí diz assim, ó, do versículo 4 em diante. É impossível que aqueles que em algum momento foram iluminados e provaram, né, do dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, tomaram contato com as palavras de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, provando dessa boa palavra, né, e dos poderes do mundo que está por vir, do mundo futuro, e caíram. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando em si mesmos o Filho de Deus e expondo-o, porque a terra que absorve a chuva, que é a passagem, né, que Emmanuel pegou, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebem bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos, se produz abrolhos, ela vai ser rejeitada. E perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Claro que é uma linguagem talvez um pouco forte, né, que Paulo usa, mas na prática é assim. Jesus deixou os ensinamentos dele para nós, né? É, faz muito pouco sentido a gente não aproveitar isso. E aí a gente, né, quando ele diz aqui, agora já é Emmanuel, o contexto que o Nando leu, que os discípulos do Cristo, quem são os discípulos do Cristo, gente? Nós, né? Sempre que a gente se coloca a serviço, sempre que a gente busca fazer alguma coisa de bom para o nosso semelhante, nós estamos, na verdade, nós não estamos trabalhando por nós, nós estamos trabalhando em nome de Jesus. É aquele momento em que a gente se coloca a serviço. Tem uma, teve um congresso recentemente em que uma das pessoas que participaram foi o Rossandro Klingey, que é um psicólogo, né, espírita, que eu gosto bastante. É, e aí ele fez lá uma das palestras e no final ele trouxe uma frase, na verdade, e ele disse que é do avô dele, que ele tem com ele na vida. E eu achei muito legal e é uma coisa para a gente ter conosco também, né? Diz o Rossandro que o avô dele sempre dizia: quem não vive para servir, não serve para viver, né? Diria que também é meio forte, mas é bem interessante, né? Porque vocês vejam.
Vamos retomar aqui. Ontem não, no domingo, eu fiz uma palestra sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita. E aí a gente retomar isso é sempre importante para a gente lembrar, né? Para a gente, inclusive, para compreender com um pouco mais de facilidade esses temas do Evangelho. E Emmanuel também, vamos combinar que ele não é dos mais simples, né? Dos escritores mais simples e mais fáceis. Mas assim, um dos princípios, primeiro princípio fundamental na prática, né, da doutrina espírita, e que é inclusive a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, que é a obra né, que deu início à doutrina espírita, é quando Kardec pergunta para os espíritos superiores o que é Deus, né? É, e aí eles respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agora, vamos combinar aqui só nós dois aqui, que ninguém mais nos ouça, né? É, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, tá, sei lá o que. Na prática, assim, o que quer dizer isso para nós? Que ele é nosso criador. Beleza, né? E que não existe nada que seja mais inteligente do que ele no mundo. Inteligência suprema, no universo, na criação, até porque foi ele próprio que criou, né? É, agora, tá, isso, não sei se isso quer dizer muita coisa assim, né, para nós no nosso dia a dia, etc. O que realmente faz sentido para nós, o que realmente faz diferença para nós no nosso dia a dia, não é a definição, mas são os atributos, né? Quais são as características principais de Deus? Quais são os atributos principais dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas? Isso sim diz respeito a nós diretamente. Por quê? Porque ele é soberanamente bom. Isso significa que não existe nada que seja superior a ele, superior a Deus, em bondade. Ele é soberanamente justo. Significa que não existe nada que seja superior a ele em justiça. E principalmente para nós, ele é misericordioso, né? Ou seja, o que que significa a misericórdia de Deus? Significa que não existe nada, não existe nenhum desafio pelos quais nós, cada um de nós, passemos que seja superior à nossa capacidade de superá-los. E aí cada um, né? Cada um tem sua história, cada um tem seu processo de crescimento, de desenvolvimento, de evolução, né? É, então, sim, os desafios eles não são iguais. Por quê? Porque nós não somos iguais e nem todo mundo dá conta da mesma coisa, né? Para alguns, sei lá, ficar desempregado é o fim do mundo, tá certo? Para outros é um câncer, para outros é a perda de um filho. Concorda que são coisas diferentes que, que impactam de maneira diferente, sabe? Por que que todo mundo não passa exatamente pelas mesmas coisas? Porque a cada um de acordo com o que precisa, né? A cada um segundo as suas obras, como Jesus disse, mas principalmente, né, por essa misericórdia de Deus, cada um de nós passa por aquilo que é importante nesse desafio com esse objetivo de nos transformarmos em espíritos melhores, né? Cada encarnação que a gente tem é mais uma oportunidade com a bênção do esquecimento, né? Por que que são tantas encarnações diferentes? Porque a cada uma é uma página em branco que a gente tem a oportunidade de reescrever, reescrever não, de escrever, né? Se a gente não esquecesse das anteriores, ficaria muito mais fácil, muito mais difícil as nossas relações. Porque é na vida de relação
com estes espíritos que estão junto de nós que a gente vai conseguindo fazer isso. Lembra? Transformar relações que um dia talvez não tenham sido muito boas em relações de verdadeiro amor. Esse é o grande objetivo, né? Para a gente chegar um dia à condição de espírito puro, à condição de Jesus, que é a nossa referência, né? Por isso que a gente tem ele como nosso guia, né? O nome deste livro é Caminho, Verdade e Vida. Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida, né? Através dos ensinamentos que ele nos deixou. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, ele é o objetivo onde todos nós um dia haveremos de chegar através das várias reencarnações. Lembrando que cada uma dessas reencarnações é uma nova oportunidade de colocar as coisas em ordem, tá certo? Não é pagar. A gente não está aqui para pagar coisa nenhuma. A gente só vive as consequências das escolhas que a gente fez, né? Escolhas boas, consequências boas, tá certo? Então, se você tem uma família bacana, se você está aí podendo batalhar, tem um corpo perfeito, não tem nenhuma doença que te impeça, né? Você está tendo uma oportunidade de ser melhor na relação com estes espíritos que estão à sua volta. Enquanto que alguns companheiros nossos, alguns irmãos nossos, estão enfrentando outros tipos de desafios, tá certo? Agora, graças à misericórdia de Deus, ninguém, nenhum de nós, isso é muito importante, gente, é incapaz de superar os desafios que está vivenciando. Ainda que muitas vezes eles sejam extremamente dolorosos, ainda que muitas vezes eles sejam extremamente difíceis, e ainda que muitas vezes a gente acha que não vai dar conta. Mas fé em Deus, na verdade, é isso, sabe? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, bom, justo e misericordioso. Então, ele não daria para você, sabe, alguma coisa que você não tivesse condições de suportar. E, gente, vamos pensar um pouquinho nós juntos aqui. Você ter certeza que não existe nada que aconteça na sua vida que você não tenha capacidade de superar, porque quem garante isso é Deus. Faz diferença? Faz ou não faz? Tem que fazer, né, gente? É por isso que chama fé, entendeu? Não é eu acho, é certeza. Porque se você tem certeza, meu querido, arregaça as manguinhas e vamos para cima. Quanto mais cedo você começar, mais cedo você supera e parte para outra, né? Não fica se lamuriando, se lamentando, ai meu Deus, por que que isso está acontecendo comigo? O que que eu fiz para merecer? Então isso é perda de tempo, tá certo? Porque ele te deu a capacidade. Não tenha dúvidas que você tem a capacidade. Ainda que sim, eu concordo contigo. Quantas vezes a gente tem, né? A gente coloca isso em questão assim, mas será que eu tenho mesmo, né? E se não ficar perdendo tempo com esse questionamento e for para cima para resolver, com certeza as resoluções virão mais rápido, né? E aí, quando Emmanuel fala aqui da tal da terra proveitosa que produz abundantemente, embebendo-se da chuva que cai incessante, você veja, chover depende de você? Claro que não, né? Agricultores familiares, inclusive, a gente acabou dando um jeito nisso com os projetos de irrigação, né? Já que chover não depende da gente, então vamos assumir o controle desse negócio e foram desenvolvidos os programas, os projetos de irrigação para você não ficar dependendo de chover ou não, né? Os nossos irmãos lá do sertão nordestino, eles sofrem, aqueles que vivem ainda da agricultura familiar, porque eles preparam a terra, eles plantam e ficam rezando para Deus
porque se não chover, não nasce nada. Se nascer e não continuar chovendo, esturrica e perde tudo. Quantas vezes? Quantas vezes, né? Todo um trabalho que é feito numa terra que é muito fértil, só que por falta de água, né? As coisas não vão para frente, etc. Então, o que que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma analogia conosco, né? Nós todos somos terra fértil, né? Deus se encarrega de fazer chover sobre nós. Nesse caso, para nós, o que que é a chuva? São as oportunidades, entendeu? Deus não impede, Deus proporciona que muitas oportunidades vão aparecendo para cada um de nós, desde que a gente se coloque a serviço, desde que a gente entenda por que que a gente está aqui encarnado, né? De novo, a gente não está aqui para ficar pagando boleto. Boleto né, é outra história, tá certo? É importante também, mas a gente não pode esquecer que nós não somos. Porque senão não faz sentido, sabe? Sei lá, viver 60, 70, 80 anos só para pagar boleto, gente? Só para comprar isso ou aquilo? Só para comer isso ou aquilo? Só para conhecer isso? Não é para isso que a gente está aqui, né? Se você viver a sua vida em função disso, do material, né? Do juntar coisas, do ter coisas. é, o nível de desperdício da encarnação vai ser muito grande. Lembrando, somos espíritos imortais criados por Deus e estamos aqui para nos transformarmos em pessoas melhores. Você não melhora porque você tem mais coisas, né? A melhora de que se está falando é moral, é se transformar numa pessoa de bem, sabe? É aproveitar as oportunidades para fazer alguma diferença na vida das pessoas que estão à sua volta, sabe? As oportunidades de que a gente está falando, as oportunidades de que Emmanuel fala, as oportunidades de que Jesus fala no evangelho dele, são essas. São fazer diferença em nome de Deus, fazer diferença em nome de Jesus, na vida dos nossos semelhantes. Ah, mas Jesus é Jesus, eu sou eu. Meu querido, você consegue fazer diferença na vida de muita gente, entendeu? À sua volta, muita gente. Porque isso não tem a ver com dinheiro, entendeu? Você não precisa ter muitas posses para poder fazer diferença na vida das pessoas. Eu até fiz uma brincadeira nesse dia da palestra aí, né? Olha, nós estamos aqui para ser melhor. Quando é que a gente consegue fazer isso? Agora, né? Porque sempre que a gente pergunta para as pessoas por que, qual é o motivo, qual é o objetivo da encarnação, blá, blá, é evoluir espiritualmente. Tá, e daí? O que que significa esse negócio aí, evoluir espiritualmente, né? Porque evoluir espiritualmente é bonito, é uma frase bacana, mas considerando que o modelo é Jesus e considerando que Jesus está longe pra caramba ainda, a gente ainda tem que comer muito arroz e feijão para chegar em Jesus, fica muito distante, fica uma ideia, sabe aquelas coisas assim? É muito distante. É bonito, mas é muito distante, né? Ser melhor, não. Ser melhor a gente consegue agora, né? Eu até, de novo, brinquei com as pessoas. Gente, se você não está habituado a dar boa noite para ninguém, se hoje, antes de ir embora, ou quando for embora, você pegar um amiguinho que sentou do teu lado aí, né? E disser boa noite, tenha um ótimo, né, final de noite, tenha um ótimo final de dia aí, que você tenha uma semana maravilhosa. Ah, às vezes, dizer isso para alguém muda a vida da pessoa. Entendeu? Você não sabe se aquela pessoa que está sentada do teu lado está pensando seriamente em se matar, por exemplo. Você não sabe. É ela com os pensamentos dela, né?
De novo, tem uma palestra, por exemplo, em que a gente fala a respeito de suicídio, que eu mostro fotos de crianças, inclusive, de adolescentes, que tiraram a própria vida. Não tem cara de que vai se matar, entendeu? Não é aquela pessoa que está presa dentro do quarto, escondida dentro do quarto lá. Não, muito lindas, maquiadas, pessoas bonitas, rapazes bonitos, entendeu? Alegres, sorridentes, que horas depois, dias depois, tiraram a própria vida, né? Então, suicida não tem cara. E você não sabe, de repente aquela pessoa ali, graças a esse, olha, foi um prazer, né, ter podido assistir aqui a essa palestra do teu lado, sabe? Tem uma semana maravilhosa, né? Vá com Deus, sabe? Às vezes isso faz com que aquela pessoa que estava com toda a intenção de se matar, ela mude de ideia, né? E aí que diferença que você fez sem saber? Sabe? Então, é disso que Jesus está falando, é disso que Emmanuel está falando. Não perder oportunidades de fazer diferença, ainda que você próprio nem saiba que fez, né? Porque, veja, não é uma coisa que a gente está fazendo por nós, é uma coisa que a gente está fazendo em nome de Jesus. Então, de novo, ser agradável, ter pensamentos bons, falar coisas boas, sabe? Só isso você já vai. Se você, por exemplo, tem o hábito de reclamar, se você, por exemplo, tem o hábito de falar mal das pessoas, ou, ou colocar muita energia e muita atenção nas coisas ruins que acontecem, você começa a mudar isso, sabe? De parar de falar do que é ruim, começar a falar do que é bom, né? De parar de reclamar e começar a agradecer, você já começa a fazer diferença junto das pessoas que estão contigo dentro da tua casa, sabe? Essa coisa da energia lá, do equilíbrio, da harmonia, né? Isso é uma coisa que você pode fazer agora, não precisa demorar muito, né? É, quando Jesus não, né? Quando Emmanuel pede para transportar o símbolo ao país dos corações, né? Ele está falando de nós. Ele está falando das pessoas que têm ouvidos de ouvir e olhos para ver, sabe? Que graças a essa atenção que a gente está dando ao Evangelho, à luz da doutrina, graças à atenção que a gente está dando para esse ensinamento aqui que o Emmanuel está trazendo para nós, você começa a perceber determinadas coisas que antes não percebia. E conforme você começa a perceber, você começa a fazer, né? E aí, que você vê, se você é terra em que nada foi plantado, ainda que preparada, mas em que nada foi plantado, pode chover à vontade. Não vai brotar, nada foi plantado. Se brotar é erva daninha que nasce em qualquer lugar, né? Aquela história. Agora, se você prestar atenção na palavra de Jesus e preparar o terreno em você e plantar as sementes, assim que chover, as oportunidades virão, que é a chuva, né? Que são as oportunidades. Aí você aproveita as oportunidades e realiza. Vamos aproveitar essa coisa de oportunidades, vamos aproveitar essa coisa de realizações e fazer aqui agora uma paradinha para a gente poder fazer a nossa prece, para a gente poder fazer as nossas vibrações, né? Que não deixa de ser a realização na prática disso tudo que nós estamos falando. Vamos, Nando? Vamos lá então para um momento de prece, de oração e vibrações aqui na Alvorada, que a gente sempre sugere deixar aí um copo de água do lado, que os benfeitores vão trabalhar no momento em que você estiver assistindo ou ouvindo esse programa. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos aos mentores espirituais que nos acompanham em todos esses programas, uma equipe espiritual, não é, que também acompanha os trabalhos da FEAL.
E esses irmãos trabalham diuturnamente, trabalham 24 horas por dia. São espíritos trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus. Por isso, então, nesse instante, vamos pedir a eles, a esses amigos queridos, que possam, através do campo intuitivo do qual nós todos trazemos dentro da nossa sensibilidade, em grau menor, em grau maior, o importante é que a gente utilize esse recurso, essa ferramenta, essa possibilidade de ajuda que esses amigos espirituais, a partir do nosso anjo da guarda, a partir daquele espírito que é o nosso mentor, daqueles espíritos simpáticos e trabalhadores de Jesus, que sempre encaminham para nós um socorro, um amparo, nos encaminham, né, muitas energias, torcem por nós. Aliás, os nossos amigos que já foram para a espiritualidade, nossos entes queridos, que também olham por nós, né? Nossos bisavós, avós, tios, pais, irmãos, todos aqueles amigos que estão na espiritualidade maior. Pedimos também a Ti, Senhor, a Jesus, nosso Mestre querido, a Ti, Mestre, que possas nos trazer essas vibrações de amor do coração misericordioso que Tu, Senhor, nos oferece desde que estivestes entre nós. Nós queremos pedir, Senhor, não tão somente a nós, que aqui estamos, mas por todos os seres do planeta, por todos os lugares, pelos lares, pelos nossos familiares, entes queridos, as pessoas mais próximas, nossos vizinhos, as pessoas que fazem parte da nossa vida, que estão, Senhor, na nossa cidade, na nossa comunidade, no estado e país em que nos encontramos, e também, Senhor Jesus, no continente em que vivemos. Pedimos a todo o planeta, Senhor, pedimos para que todos recebam teu coração misericordioso, muita paz, muita luz, muito amor. E aí tivemos, Senhor, no ponto mais alto desse planeta, com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do teu coração espargindo, Jesus, muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você que, né, está aí nos ouvindo, nos assistindo, e falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é, não é, essa possibilidade de ajuda que você pode levar a tantos corações aí pelo planeta fora. Então, faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, faça uma doação, se associe. Para isso, então, entre no site amigosdaboanova.com.br. Também você pode falar com, não é, as nossas colaboradoras lá no clube, não é, na central que é 0800 12 018 38 e o fixo que é o 11 2458 3214. Tem o WhatsApp também, que é o 11 97 834 2246. E se você puder fazer uma doação aí através do Pix, o Pix não é da FEAL, é um número de celular, a chave é 11 97 261 0272. Esperamos você aí. E se você quiser mais informações, assistir na rádio ao vivo, na TV ao vivo, entre no portal Mundo Maior, isso mesmo, portalmundomaior.com.br. É só colocar na busca lá do Google ou lá naquele caminho que você coloca site, você coloca lá Portal Mundo Maior. Aí você pode ouvir a rádio ao vivo, a TV ao vivo e mais outras coisas maravilhosas que tem lá no site que você precisa descobrir, que são eventos, que são profissionais, que são artigos, tudo mais, você encontra também no portal Mundo Maior. Então, esperamos você também lá no portal Mundo Maior. E agora, então, a gente vai ler os próximos parágrafos para que o Edson aí possa fazer a reflexão para nós aqui.
Não que o Pai, diz aí o nosso Emmanuel, estabelece prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos indistintamente, mas nem todos a recebem ou recebem isto. Inúmeras criaturas, não é? Isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá a todo em todo tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, ele encerra, né, dizendo: cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo, destarte, a esperança do horticultor. Então, né, gente? Então vamos lá. Vamos traduzir esse texto do Emmanuel, porque ele é muito bonito, extremamente profundo, nem tão simples assim de ser compreendido, né? Então, o que que Emmanuel está dizendo? O horticultor, o cultivador, o agricultor é Jesus, né? Jesus, é que tem a responsabilidade aqui neste planeta, na medida que ele recebeu de Deus, nosso Pai, a incumbência de preparar este planeta, de criar este planeta, inclusive, para que nós pudéssemos fazer nele a nossa jornada evolutiva, tá certo? Então, quando que a gente sai daqui? Quando nós estivermos em condições, né? É outro princípio fundamental da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados. Então, este planeta é um planeta de provas e expiações que vai se transformar conforme os seres que o habitam forem evoluindo em um planeta de regeneração. Então, quando a gente sai daqui, quando nós merecermos, estivermos em condição de habitar um planeta de regeneração. Se a Terra já tivesse transformado, beleza, a gente continua o nosso progresso aqui mesmo. Se ela não tiver ainda se transformado, porque ela só vai se transformar quando a grande maioria dos espíritos que a habitam merecerem estar no planeta de regeneração, qual que é a diferença? Planeta de provas e expiações, o mal prevalece sobre o bem. É a nossa realidade hoje. Planeta de regeneração, o mal ainda existe, mas não prevalece mais sobre o bem. Vamos combinar desejo e sonho de todos nós. Agora, não é Deus que faz essa transformação, somos nós, né? Porque a transformação do planeta depende da nossa transformação. Quando a maioria de nós que aqui habitamos, formos, não é formos bons, porque bom a gente ainda não vai ser, não. Mas pelo menos deixe de fazer o mal, procurando fazer o bem constantemente, aí o planeta se transforma, tá certo? Então, ou nós nos transformamos individualmente, tá? Se você fizer o seu trabalho e ao desencarnar for um espírito que merece ir para um planeta de regeneração, você não precisa ficar aqui. Você pega e vai para outro, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, tá certo? Ou a grande maioria dos habitantes desse planeta se transforma. Por conseguinte, o planeta se transforma num planeta de regeneração. E você não merece existir num planeta de regeneração, aí é você que vai para um outro planeta
né? Um outro planeta de provas e expiações, zilhões deles pelo universo, tá certo? Então, né? É aquele cara que a escola em que ele estuda, ele está no nono ano, tá certo? E a escola que ele estuda, a partir do próximo ano, só vai ter ensino médio, não vai mais ter ensino fundamental. Então, se passar para o primeiro ano do médio, continua na mesma escola. Se repetir de ano, vai ter que ir para uma outra escola. Simples assim. Muitas escolas no nosso universo, né? E a terra em que este lavrador trabalha somos nós, né? Nós somos a terra. E como ele disse aqui, para que produza, ela precisa ser preparada, às vezes ferida, né? Mas o que que a gente precisa ferir em nós? Porque é o que impede que as sementes brotem em nós: orgulho, vaidade e egoísmo, né? O ferimento não é dor. O ferimento é conseguir extrair isso de nós, que é, vamos combinar para todos nós neste momento, a grande tarefa individual, conseguir matar, arrancar o orgulho dos nossos corações. Quantas vezes a gente faz bobagens enormes, né? Cria mágoas e ressentimentos enormes por, por causa do orgulho próprio, do orgulho pessoal, do egoísmo, né? Quantas vezes alguém vem próximo de você passando por muita necessidade? Não, se eu te der, vai faltar para mim. Se eu te der, vai faltar para os meus. E você deixa o outro morrer de fome, né? Quantas vezes, por causa de vaidade, ai, me tratou mal, não me deu valor, não notou a roupa nova, não notou, né? Ou faz tudo para trocar de carro para mostrar que tem um carro. Como essas coisas dificultam o que realmente precisa brotar em nós, né? Que é essa coisa do fazer o bem, sabe? Né? A caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Não dá para ser orgulhoso. É difícil de ser caridoso. São coisas complicadas de conseguirem viver juntas. O egoísta é difícil de ser caridoso, porque não abre mão de nada, né? O vaidoso é difícil de ser caridoso, porque caridade não é alguma coisa que você faz para mostrar para os outros, né? Sabe aquela coisa de levar uma marmita pro morador de rua e dar, sorrir aqui, vamos fazer uma selfie para postar em rede social que você. Não, gente, não é isso, né? Aí você está fazendo para a rede social. Você está vestindo lá um personagem, né? E isso não é permitir que essas coisas boas, né, que vêm a partir da mensagem de nosso Mestre Jesus, brotem em nós. Então, vamos pensar um pouquinho nisso, sabe? O jardim é tão bonito, né? A gente poder ser terra fértil é tão bacana, gente. A chuva é abundante porque é Deus que proporciona. Então vamos fazer aquilo que depende de cada um de nós, trabalhar orgulho, vaidade, egoísmo, para que a gente e semear em nós essas sementes maravilhosas que Jesus deixou para nós e à vontade ainda, para a gente escolher, né? Certo? Combinado? Espero que tenha sido tão legal para vocês como foi para nós aqui, para o Nando e para mim. Até a próxima. Beijo no coração de todo mundo. Gratidão aí, Edson, por disponibilizar seu tempo precioso de estar com a gente aqui, mais, né, um evangelho, uma mensagem maravilhosa. Então, nos encontramos no próximo, não é, Alvorada, esperamos você e até lá, muita paz, muita luz, muito amor. E agora, Edson, aquele tchau de sempre. Tchau, tchau, Edson. Tchau, Nando. Tchau, gente. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você.
Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.